o que é que significava. E com a matéria, excelente matéria da nossa apostila, esclareceram muitas dúvidas minhas, e eu confesso a vocês que eu gostaria de comentar com detalhes cada uma dessas colocações, cada uma dessas reformas, desses movimentos todos, mas o nosso tempo é muito pouco. Então, eu peço a vocês que não deixem de ler, porque observando essa trajetória, nós chegamos no nosso momento atual mais preparados, mais prevenidos para evitar acidentes como esses que aconteceram no passado. E num passado remoto, porque quando a gente lê as epístolas de Paulo, a gente vê que cada carta que ele escrevia para os novos cristãos, para as novas igrejas nascentes, ele estava falando, cuidado com interferência, cuidado com o comportamento, com a conduta, não deixem de seguir o que Jesus ensinou. E vejam, 2000 anos atrás. E nessa aula de hoje a gente vai ver que ao longo dos séculos os erros foram sendo repetidos, foram sendo trazidos em cada etapa nova para cada e entre diversos povos. É outra coisa assim assustadora, né? A infiltração está em toda parte. Bom, mas o objetivo da nossa aula de hoje é exatamente tomar conhecimento desses marcos significativos da reforma, conhecer mais de perto os principais reformadores, entender por que a reforma protestante aconteceu, se bem que na aula passada, aquela aula que falou sobre o cristianismo, a gente viu que do jeito que estava não podia continuar, tinha mesmo que novos rumos tinham que ser traçados, né? E vamos também procurar sentir a conexão, a essência que existe nessa linha do pensamento religioso, ao longo do tempo e refinada num sentido mais amplo, nesse momento atual, com a doutrina espírita, que nós sabemos é o ápice da revelação espiritual. Seguinte, por favor. Então, o que a gente vê acontecendo nesse momento da reforma? É que a humanidade tinha evoluído um pouco mais, apesar, a gente evolui através de erros e acertos. Apesar dos erros, muitos estavam galgando um novo patamar, estavam já demonstrando efetivamente mais maturidade espiritual. E o planejamento divino sempre supervisionando e fazendo os ajustes, os acertos necessários para que essa caminhada evolutiva fluísse da melhor maneira possível. E Emmanuel comenta exatamente isso na nossa apostila. A maturidade de muitos, porque era um grupo significativo, já vislumbrando a verdade, permitiu que esse movimento da reforma surgisse, né? E, normalmente, quando a gente pensa na reforma protestante, a gente lembra mais de Lutero, considerando quão significativa foi a participação dele em tudo. Mas nós vamos aprender na aula de hoje que ele não estava sozinho, que a misericórdia divina mandou inúmeros outros espíritos de alta envergadura, de grande espiritualidade, sensibilidade, para estruturar, para fortalecer esse espírito divino que era o objetivo naquele momento da trajetória evolutiva da humanidade. O próximo, por favor. Na aula anterior, nós vimos
que muitas dessas providências tomadas, que estudamos na aula passada, quando focamos o cristianismo, nós vimos que antes os cristãos eram perseguidos, eram agredidos, eram violentados, eram encaminhados para crucificação, para circo dos leões, enfim, eram muitas as dificuldades. Então, eles resolveram, num dado momento, que precisavam se unir e dar uma estrutura mais forte ao cristianismo para que pudessem ser respeitados. Isso ficou bem claro na aula passada, né? E aí, esse movimento, em busca desse objetivo de respeito, de segurança, de melhores condições para dar continuidade à divulgação do cristianismo, fez com que o cristianismo assumisse um lugar melhor e maior. Mas a vida é muito curiosa. A atuação do bem e do mal são incessantes. Então, aquilo que estava sendo feito, que foi iniciado com a melhor das intenções, objetivando o crescimento do cristianismo, com o tempo foi se alterando, foi se desvirtuando. Mas, enfim, a seu tempo, nessa ocasião, a Igreja exerceu o seu domínio de uma forma ampla. A Igreja estava presente na política, na economia, na filosofia, nas artes. A gente vê no período da Renascença, tudo era comandado pela Igreja, né? E havia sutilmente presente a preocupação pelo transcendente. E achei muito linda a referência que existe aí na nossa apostila, da simbologia dessas torres pontiagudas e altas das catedrais que eram construídas, concretizando, mostrando para o mundo que a busca era espiritual, que o objetivo era mais alto. Seguinte. Então, nessa fase de grande progresso, como nós acabamos de comentar, com a encarnação de muitos espíritos enviados de Deus, verdadeiros profetas a seu tempo no campo da religiosidade, fez com que a luz estivesse mais intensa em todas as direções, progresso espiritual e progresso material. Um progresso significativo foi a imprensa. A imprensa divulgava com mais qualidade os valores, o conhecimento precioso, né? Por exemplo, nós vamos ver mais adiante que não existia uma Bíblia impressa até então, só depois de bastante tempo depois do surgimento da imprensa é que as pessoas tiveram acesso à Bíblia. Então, esse conhecimento sem sustentação, sem uma base maior, realmente fazia as coisas ficarem mais difíceis, né? Bom, mas então, reencarnaram-se espíritos com tarefa definida e sempre tudo supervisionado pelo plano espiritual e aqui na Terra pelas autoridades eclesiásticas. Mas o clima nesse momento da Renascença era de busca, era de prazer pela vida e pela beleza. O próximo, por favor. Uma das figuras muito importantes nessa ocasião foi o do Papa Nicolau V. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha sido apresentada para ele. Fui pesquisar a bibliografia dele e descobri que ele era uma pessoa sensível, inteligente, tinha muita fé e muito preocupado com a educação não só espiritual, a educação de modo geral. Ele se preocupava
com as gerações futuras. Ele queria que todas as pessoas tivessem visão ampliada, entendimento maior acerca de tudo, mas especialmente em relação ao corpo doutrinário, que é um conhecimento mais difícil de ser alcançado, como nós sabemos. Tudo que se refere à religiosidade, à espiritualidade, está dentro daquele patamar invisível, intangível, e exatamente por isso mais difícil de ser assimilado, de ser compreendido, de ser registrado por criaturas imaturas, como naquela época. Ainda hoje nós sabemos como é difícil, quantas pessoas, apesar de tantas informações que temos, quantas pessoas ainda têm dificuldade de adentrar esse mundo invisível e imponderável, né? O próximo, por favor. Então, nessa ocasião, vimos aí, nas informações da nossa apostila, que surgem desregramentos nas lideranças em função da imaturidade espiritual das criaturas. As boas ideias que eram lançadas, que eram trazidas por líderes mais sábios, mais competentes, são alteradas, são relaxadas, né? E é muito bom que a gente lembre nesse instante que essas interferências espirituais acontecem em função do despreparo dos encarnados, mas também em função da atuação de espíritos ignorantes que querem atrapalhar a instalação do bem na Terra, né? Mas a sabedoria de Deus, sempre atenta, envia vultos notáveis, que cada um a seu tempo vai trabalhando para fazer retomar esses rumos. Esses vultos notáveis, nós vemos aí na nossa apostila, foram vários: Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon, sendo que cada um desses que eu estou citando aí, por serem vultos mais evidentes, mais conhecidos, tinha um apoio de um orientador, de um preceptor, que a gente não sabe nem dizer o nome, mas que eram espíritos igualmente evoluídos, que vieram para dar retaguarda, para dar suporte para esses líderes que tinham a missão para cumprir. Veremos mais adiante. Podemos passar para o próximo. A reforma protestante aconteceu por essa série de desrespeitos, de absurdos que aconteciam no século XVI, especialmente na Europa ocidental, após o período medieval. E as causas desses desencontros, desses desequilíbrios, eram políticas e religiosas, que geravam insatisfação generalizada. E abriram campo para que surgissem críticas muito óbvias em relação às práticas da Igreja. Podemos passar adiante. Martinho Lutero, sem dúvida nenhuma, está nessa relação que eu falei acerca de profetas enviados. É um espírito missionário, é um espírito com bagagem extraordinária, respeitável, que veio para dirigir, direcionar, supervisionar essas mudanças. Mas, como eu disse ainda há pouco, ele não estava trabalhando sozinho. No slide anterior, nós vimos a foto do Melanchthon, que era um grande pedagogo, personagem principal na Reforma Protestante. Ele era alemão e muito culto,
e muito espiritualizado, sabia direitinho a importância da educação e ajudou Lutero na sua formação, no exercício da sua missão, e quando Lutero morreu, ele assumiu a liderança da Reforma Protestante em lugar de Lutero. Essas fotos aí, uma é de Lutero, é claro, e a segunda, o que está sendo pregado, martelado ali na parede, são os itens da reforma, que eles queriam que ficasse bem divulgado para que todos conhecessem, todos aprendessem, raciocinassem e fizessem a sua mudança individual. Bom, então, Lutero dá muita ênfase à fé e à Bíblia, que eles chamam de palavra de Deus, e, sem dúvida nenhuma, exerceu grande influência no contexto, no cenário da humanidade da época, com reflexos até hoje. O próximo. Ao mesmo tempo que a reforma começou na Alemanha, como nós vimos com Lutero, as ideias iam sendo propagadas, iam sendo comunicadas, e em outros locais, em outros países, surgiram movimentos semelhantes. Aí nós estamos vendo os elementos Calvino e Zwinglio, que foram os responsáveis pela reforma suíça. Podemos passar adiante. A reforma provocou irreversíveis impactos. Leão X foi um papa completamente sem juízo, um espírito irresponsável, vida mundana, atitudes inadmissíveis. Dentre elas, vocês verão mais detalhes na apostila, mas nós citaríamos aqui o fato dele ter estabelecido taxas, cobrando taxas para a absolvição de todos os pecados. Então, cometeu adultério, ia lá, pagava X, estava perdoado, estava com o céu garantido. Cometia um crime hediondo, ia lá, pagava uma taxa, estava livre do pecado, com o céu garantido. E também o comércio mais comum e mais frequente das indulgências, que também são um absurdo, que inclusive ainda existe, né, no nosso mundo moderno. Mas se você rezar 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria, você está perdoado das coisas equivocadas que fez, sem o compromisso de se reformar, de se reeducar, de não repetir, simplesmente naquele comércio com Deus, né? O que é um absurdo. Mas na época de Leão X, as coisas eram piores. Indignidade total. E isso revoltava os verdadeiros cristãos. Então, diz Emmanuel lá na nossa apostila, a reforma surgiu como sendo a medida necessária, o remédio adequado para aquele momento, para vitalizar o cristianismo, para atualizar a essência que estava sufocada e fazer reacender o espírito divino. Bom, antes de mudarmos de slide, eu gostaria de comentar com vocês a semelhança do processo, como a história se repete. Hoje, nós vemos surgir no cenário do mundo o espiritismo. E qual é o papel do espiritismo? É reavivar o verdadeiro espírito do cristianismo, é remover o véu da letra, é alertar consciências para as mudanças necessárias, para uma conduta mais coerente, mais condizente com os ensinamentos de Jesus. O próximo, por favor. Mas então, voltando ao protestantismo, ele surgiu para conter abusos. Esses líderes que não estavam coniventes com o erro, com os absurdos,
censuraram, combateram e acabaram rompendo com a Igreja Católica, com a Igreja cristã vigente na época, porque eles não conseguiram renovar. Tentaram renovar, tentaram recuperar, mas não foi possível. Então, eles tiveram que se separar e começar no novo contexto, como instituição independente, fazendo valer aqueles valores que eles respeitavam, que eles consideraram tão importantes, né? Então, criando assim, com essa atitude objetiva, enérgica, sincera, estabelecer novas bases para a Igreja cristã, dando uma nova interpretação, uma interpretação mais séria, diferente, para as bases do cristianismo que eles amavam e que eles respeitavam. Próximo, por favor. Lutero, espírito que nós aprendemos a admirar, teve uma vida muito difícil. Interessante, né, que os líderes espirituais não vêm palacetes, não vêm com fortuna, não vêm com vida macia e fácil. Ele, na sua infância, era tão pobre que ele precisava sair pelas ruas cantando, esmolando, cantando para ganhar algum dinheirinho para poder comer, né? Bom, mas superou essas dificuldades, sempre muito estudioso, muito responsável, acabou chegando à universidade, assumiu a postura de homem sério e instruído, justamente por isso, respeitado, né? E veio a ser o fundador da Igreja Luterana. Ele era um monge agostiniano, viveu 1483 até 1546. Eu quis anotar as datas, porque isso mexeu muito comigo quando eu estava preparando a aula. Vejam, em 1500, o Brasil estava sendo descoberto, né? E aí esses espíritos já estavam com todo esse conhecimento, realizando missão desse nível tão filosófico, religioso e cultural, né? Pois bem, então podemos passar para o próximo. Os biógrafos de Lutero contam que ele, no convento em que vivia, numa determinada ocasião, mexendo na biblioteca, descobre uma Bíblia antiga. E, muito estudioso, muito interessado, muito culto, ele começa a ler, e aí ele tem uma surpresa, um grande impacto emocional, porque ele vê que do conteúdo da Bíblia, apenas alguns trechos eram citados. E como não havia Bíblia impressa para todo mundo, e o conhecimento ficava na mão de uns poucos líderes, o povo mesmo não sabia, não tomava conhecimento. A essência maior da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia, não eram divulgados, permaneciam ignorados. Aí, o que ele fez? Decidiu adquirir uma Bíblia para ele, e estudou a Bíblia para valer, e pregava no púlpito algo mais do que o habitual. E, repito, as edições de Bíblia eram raras, mas ele divulgou como pôde, e era padre, mas com essas desavenças, com essas decepções que teve, ele acaba, por interferência, por influência do seu orientador, olha outro espírito com tarefa definida aí, o doutor Joanes, contemporâneo, claro, dele, né? Que homem muito culto, muito sábio,
contribuiu para tornar Lutero um líder, e nesses colóquios, nessas conversas que tinha com Lutero, o seu mentor percebeu que, na verdade, ele não tinha vocação para ser padre. E ele, então, aconselha Lutero a deixar a batina, a deixar a igreja e se dedicar a dar aulas, a ampliar o leque da sua atuação no campo da educação. O próximo slide vai nos mostrar quem é o Dr. Johannes Staupitz. Como eu disse, homem muito inteligente, e foi tão bom o apoio que ele deu que há uma confidência de Lutero dizendo que, se não fosse o Dr. Staupitz, eu teria mergulhado no inferno. Então, a âncora, o fio de prumo que segurou e que orientou na caminhada evolutiva dele foi exatamente esse apoio. É outra coisa que mexeu comigo, que a gente vê espíritos que têm conhecimento, que têm competência, que têm cabedal, mas não trabalham sozinhos. Essa troca de forças, essa troca de conhecimentos, um aprendendo com o outro, um ajudando o outro, faz com que o trabalho seja mais profícuo, mais produtivo, né? Bom, então Lutero se torna professor e o doutor Staupitz continua como sacerdote católico. Ele tinha vocação, ele se adequava, ele se ajustava, ele estava feliz no catolicismo, mas ele sentiu que a maneira de ver a vida de Lutero não se coadunava com os padrões do catolicismo. Bom, então, foi uma sustentação efetiva, clara, objetiva para a luta de Lutero, e forneceu a ele a consciência necessária para trabalhar na sua tarefa, na sua missão de fazer prevalecer, fazer retornar as fontes puras e primitivas do cristianismo, que foi exatamente esse o trabalho, a missão de Lutero. O próximo, por favor. Aqui nós vamos conhecer outro líder do protestantismo, João Calvino. Era jurista, teólogo, viveu na França. Vejam, aí já partiu para a França, já começou na Alemanha, foi para onde foi outra? Suíça, agora está na França, né? Então, ele viveu na França em 1509 a 1564. Vejam outra vez, a cultura fervilhando, florescendo, quando nós estamos aí vivendo como índios ainda, né? Calvino foi considerado reformador da segunda geração da Reforma. Ele teve um destaque intelectual e religioso respeitável. Tinha muitos amigos e também era muito preocupado com a educação, especialmente com a educação das crianças. Vejam aí como educar bem as crianças é fundamental. A criança é o nosso futuro. É preciso que toda essa energia da criança, do jovem, seja canalizada para o bem, para que o progresso aconteça, né? Ele fundou o Instituto Calvino com um objetivo: padronizar os princípios do protestantismo. O que ele queria era fazer uma reforma dentro da reforma. Vejam como o trabalho vai evoluindo. Catolicismo, passa pela primeira etapa da reforma, a reforma vai tendo problemas em função da imaturidade das criaturas, num dado momento se faz necessário que aconteça uma reforma dentro da reforma, né? E ele, então, trabalha com muita eficácia, com muita eficiência, para padronizar os princípios do protestantismo,
e as suas ideias da reforma, dentro da reforma, dá origem ao presbiterianismo. Foi outra surpresa para mim. Eu não sabia as origens da igreja luterana, eu não sabia as origens do presbiterianismo, e essas mudanças, esse fluir de renovação de conceitos, é que vai fazendo o progresso acontecer, né? Não estagnar, caminhar e ampliar sempre os horizontes, né? Ele foi muito perseguido, claro, porque censurando os outros e apontando erros e querendo corrigir atitudes, desagrada muita gente. E ele, então, teve que fugir para a Suíça. E uma frase dele muito importante diz que a igreja sempre será liberta das calamidades que lhe sobrevierem, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela sua graça e sua bênção. Então, eu quis trazer para vocês em destaque, inclusive, da cor azul, para chamar a atenção, para a gente ver que a misericórdia divina, o planejamento divino vai sempre acompanhando, não nos desampara nunca e vai possibilitando que mesmo aos trancos e barrancos a gente vá crescendo e vá aprendendo mais. O próximo. Outro líder, aí o responsável pela reforma na Escócia. Também, vejam, por volta de 1500. Ele era padre, nível universitário, adotou a reforma e também não trabalhou sozinho. Ele teve, na sua formação, a ajuda de George Wishart. Eu não sei falar direito esse nome aí, mas eu fiz questão de trazer para a nossa conversa para reforçar a importância desse suporte mútuo, para que nós que estamos aí assumindo compromisso nesse momento com a doutrina em Portland, com o centro surgindo, nós não podemos deixar de dar suporte reciprocamente em todos os momentos e circunstâncias, né? Pois bem, podemos passar para o próximo. Vamos agora ver um outro líder espiritual respeitável, John Wycliffe, teólogo inglês, olha aí a reforma chegando na Inglaterra, professor na Universidade de Oxford, considerado um grande sábio, vejam sempre o talento intelectual caminhando junto com o talento espiritual, né? Ele foi o responsável pela edição da primeira Bíblia completa em inglês, porque até então só existiam fragmentos traduzidos, mas pelo esforço dele, pelo empenho dele, surgiu a primeira Bíblia impressa. Ele defendia muito a tese acerca da importância da relação direta do homem com Deus, sem necessidade de intermediários, então não precisava de padre, de bispo, de um outro, porque cada criatura tem o poder, tem a capacidade de se comunicar com Deus. Ele também atacou e ironizou o perdão, as indulgências, as peregrinações, porque ele não considerava nenhum homem superior a outro. E perdão, por exemplo, ele dizia que só Deus pode perdoar, né? E ele escreveu um livro muito importante chamado Domínio Divino. E a essência dessa obra era provar a autoridade de Deus. Bom, o próximo agora. Agora estamos chegando pertinho do nosso amigo. John Hus, que viveu em 1369,
1369, 200 anos antes da descoberta do Brasil. Foi uma das reencarnações de Kardec, né? E, sem dúvida nenhuma, o trabalho que ele fez a seu tempo aí, nessa encarnação, serviu de base para a estrutura, como se fosse os elementos precursores da personalidade de Kardec, que só se reencarnaria em 1804. Mas as bases mais importantes que Kardec precisaria no momento da codificação começaram aí com João Hus, né? Ele era muito contestador, muito culto, muito estudioso, fazia lindos sermões, não em tcheco. Ele, quer dizer, não em latim, mas em tcheco, porque naquela época a regra, a lei, é que tudo fosse feito, todas as missas fossem celebradas em latim. E ele, a seu tempo, quebrou essas regras e já fazia aquilo que ele considerava o mais adequado, o mais conveniente. Podemos passar para o próximo. Então, dados biográficos acerca de João Hus, famoso reformador da Boêmia. Olha a reforma caminhando e chegando aí da Tchecoslováquia, né? Nasceu próximo de Praga, lá ele estudou. Outra encarnação típica de vida difícil, sem moleza, sem facilidades. Os pais eram camponeses, e daí veio a razão de ser do sobrenome dele, que é Hus, que significa pato. Como eu disse ainda há pouco, era um espírito lutador, desmascarava abertamente a velhacaria, estudava muito, tinha grande conhecimento, era bacharel em letras e mestre em teologia, era sacerdote, reitor da Faculdade de Filosofia. Vejam quanto tempo antes Kardec já estava sendo preparado, desenvolvendo seus talentos filosóficos para aquele momento maior da sua missão. E ele foi queimado vivo em 1415, em Constança. E os inimigos dele debochavam, falando que iam fazer dele um pato assado. Não sabiam eles o que esse pato ainda iria fazer, né? O próximo. Bom, vimos aí uma série de igrejas, uma série de reformas. Resumindo rapidamente, a Igreja Luterana, a Metodista Batista, a Pentecostal, a Adventista do Sétimo Dias, e todas elas derivadas dessas bases iniciais, né? E hoje, esse desdobramento, essas mudanças, essas atualizações continuam acontecendo no mundo moderno, né? Por exemplo, hoje nós temos a Igreja Testemunhas de Jeová, que tem um grande número de adeptos, temos a Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mórmons. Aqui em São Paulo tem uma que é muito conhecida, eu nunca tinha ouvido falar, conheci por acaso há pouco tempo atrás, chamado Bola de Neve. Enfim, cada grupo a seu tempo, no seu momento, sentindo necessidade de fazer alguma reformulação para atingir um determinado objetivo. O que nós precisamos observar e estar atento é que todas elas merecem o nosso respeito. Todas elas têm os seus valores, têm as suas regras. O que a gente tem que respeitar é que todos esses grupos estão buscando uma conexão com Deus, estão buscando essa ligação, essa sintonia com Deus. Podemos passar adiante. Aí,
nós chegamos em Kardec. E queremos, nesse instante, fazer uma homenagem carinhosa ao nosso grande benfeitor. Antes de reencarnar como Kardec, ele teve, esse é fato muito conhecido, eu tenho certeza que vocês todos sabem, ele teve uma reencarnação entre os celtas, foi um sacerdote druida, e é muito interessante a semelhança que existe entre a filosofia religiosa dos druidas com o espiritismo. Então, tudo aquilo que Kardec aprendeu nessa ocasião foi também material adequado, sob medida e aproveitado para o seu momento da codificação. Então, a civilização druida aconteceu inicialmente nas Gálias, dando origem aos celtas, às cisalpinas, depois caminhou para a Bélgica e outros lugares. E isso tudo, meus queridos, 500 anos antes de Cristo. A gente fica com pressa de evoluir, mas a gente vê que realmente um século para a espiritualidade corresponde a uma fração de segundo, porque é devagar e sempre, mas como elos de uma corrente, tudo se encadeando, o que a gente aprende aqui, a gente vai aplicar séculos adiante. O próximo, por favor. Quando eu fui pesquisar a respeito dos celtas para conversar com vocês, eu vi essa referência ao hábito que eles tinham de adoração da natureza, de respeito à natureza. Eles não construíam templos, eles achavam que nenhum templo construído pelos homens seria igual à beleza da natureza. Amavam todas as formas da natureza, e as árvores, inclusive. E eu quis trazer essa foto aí para a gente lembrar junto que Kardec, em Gênesis, quando quer falar sobre fazer a analogia da semente espiritual, do princípio espiritual inteligente individualizado, ele volta ao passado da reencarnação celta, lembra do carvalho e cita a bolota, que é a semente do carvalho, como sendo a semente vegetal que segue o mesmo processo de desenvolvimento que a semente espiritual, como toda semente, né? O próximo. Aqui eu quis trazer como curiosidade para vocês uma página do idioma celta. Hoje, praticamente uma língua morta, mas ainda falado, se não me engano, na Irlanda. Vamos adiante. Outra coisa interessante que eu quis comentar com vocês é que o que Kardec aprendeu nessa encarnação como sacerdote druida entre os celtas é que os itens básicos relacionados com a existência de Deus, com os atributos divinos, são muito semelhantes. É pena que o nosso tempo seja pouco, a gente gostaria muito de comparar o que ele aprendeu como celta e o que ele trouxe na doutrina para nós. Mas a semelhança dos conceitos é muito grande, é comovente. Depois eu vou passar para vocês informações maiores, mais detalhadas, para vocês poderem ler e comparar e concluir. O próximo, por favor. Dona Lúcia, Oi, bem. A Ana está perguntando o que é TR, o significado. O que é o que, bem? A sigla TR, TR4, TR53, TR7. Bom, isso aí é da pesquisa que eu fiz. Não interessa aqui para o nosso momento, tá bem? Tá bom. Bom, mas então, o que os estudiosos nos falam a respeito de Kardec é que
ele trouxe dessa experiência reencarnatória entre os celtas valores específicos. Os celtas eram um povo corajoso, sem medo, intrépidos, além de religiosidade ímpar, eles eram também agricultores e pastores. E eles tinham tanta certeza da continuidade da vida e não se preocupavam muito com o corpo. O corpo para eles era uma casca, tanto que nas batalhas eles não enterravam os mortos, uma atitude que horrorizava os romanos que a seu tempo se achavam mais civilizados, né? Deixavam os mortos abandonados nos campos de batalha. Eles tinham tanta certeza da reencarnação, era tão firme a sua convicção de que a gente voltaria na outra encarnação, que eles chegavam a emprestar dinheiro para alguém pagar na outra encarnação. Então, Kardec já veio sabendo bem da reencarnação. Bom, mas a civilização celta termina por volta do ano 52, quando César toma Gália, e eles são sitiados numa região meio complicada e acabam todos morrendo de fome e de sede. Bom, repetindo, um item que eu acho muito importante é a admiração que eles tinham pela natureza, os cultos que eles faziam em bosques, que para eles era o mundo natural. Consideravam a natureza sagrada. A natureza, falei das árvores ainda há pouco, mas eles respeitavam como criação divina as nascentes, os animais, enfim, tudo que existe na natureza. Por isso, não construíram templos, como eu comentei com vocês ainda há pouco, né? Então, Kardec, nessa ocasião, era um sacerdote, porque na civilização celta havia 3 classes sociais. Os druidas, que eram a classe sacerdotal, e nessa religiosidade deles, eles acreditavam em vários deuses, tinham conceitos básicos muito semelhantes à doutrina espírita, mas ainda com algumas diferenças, né? Havia a classe dos nobres e havia os nobres que eles chamavam de cavaleiros, e havia o povo, que era a população em geral, né? Acreditavam em 3 princípios, numa colocação muito semelhante à que a doutrina traz para nós acerca da escala espírita. Bom, podemos passar para o próximo slide. Oi? Só para avisar que a Ana falou que tem mais 3 minutos só. Tá bom. Bom, então, partindo para o fechamento dessa nossa conversa fraterna, a gente observando toda essa trajetória da humanidade, todos os percalços já vividos, nós concluímos com muita facilidade acerca da importância da oração e da vigilância. Podemos passar para o próximo slide. Mais outro. Isso eu vou mandar para vocês depois. Isso aí eu já falei, mais outro. Então, aqui, caminhando para o nosso encerramento, importância da oração e da vigilância. Lembrar que, no passado, aconteciam interferências e hoje continuam acontecendo interferências. E com muita frequência, a gente vê isso acontecendo na doutrina espírita. Aquele livro que nós lemos juntos, Aconteceu na Casa Espírita, mostra
como trabalhos bem consolidados, bem estruturados, médiuns interessados, de repente levam uma rasteira por atuação do plano espiritual inferior, né? E essas interferências acontecem de vários modos. Às vezes, para atrapalhar a caminhada da doutrina, eles interferem na nossa vida profissional. Por exemplo, eu tenho um compromisso com a doutrina. De repente, vem uma tentadora promoção para mim. E eu me empolgo com o trabalho material e deixo de lado, deixo num plano secundário o meu compromisso espiritual. Outras vezes, essas interferências acontecem na nossa vida familiar. É doença que surge, é um cônjuge que implica, que não quer que você vá. No livro Aconteceu na Casa Espírita, vocês lembram que a melhor médium do centro, o marido perdeu o emprego, aí ela teve que largar o compromisso do centro para ir trabalhar, rasteira do plano espiritual. Outras vezes, as tentações vêm na nossa vida social, a gente curte tanto viajar, ir a festas e ter um lazer muito atraente, de repente, sem perceber, a gente se perde. A gente vai por um caminho que não é o ideal, que não é o do nosso compromisso, né? Então, eu quis trazer isso para a nossa conversa, para lembrar que nós precisamos estar muito atentos e muito comprometidos. Com o conhecimento que nós já temos, nós não temos dúvida nenhuma de que o item número 1 da nossa vida é com a espiritualidade. O resto é secundário. Qualquer coisa que me impeça de canalizar o meu tempo, o meu trabalho, a minha colaboração, de qualquer forma, é desse caminho. Então, cada um que estude a sua vida, que esteja atento para não perder, não só tempo, mas não perder a encarnação. O acaso não existe, meus queridos, né? Nós é que estamos aí para cuidar das nossas tarefas. O próximo. Encerrando, uma frase muito interessante que a gente deve refletir. O objetivo da vida é fazer com que o pulsar do nosso coração entre em harmonia com o pulsar do universo, alinhando a nossa natureza individual com a natureza a que pertencemos. E as suas estações vibram em nossos corações. Então, temos que valorizar a vida sob todos os aspectos, respeitando todos os reinos, e procurando sempre fazer o melhor, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não esquecendo que o Evangelho é o caminho. Eu trouxe para vocês sugestões para a bibliografia, e eu sugiro que leiam, em especial, o A Caminho da Luz e o Consolador, a pergunta 295, que vai deixar bem claro na nossa mente, no nosso coração, o nosso compromisso. Que Deus nos abençoe para que possamos sempre fazer o melhor. Então, vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, fechando mais esse capítulo nas nossas vidas, esse aprendizado que fizemos juntos, estudando mais profundamente a doutrina espírita, mergulhando no Evangelho de Jesus, compreendendo melhor,
seus parceiros e a nossa parceria com Ele. Senhor, que essas horas que utilizamos nesses estudos, há esses tantos meses, que elas possam frutificar nas nossas vidas, como bênçãos espirituais a nós e aos outros. Que nós possamos ser, Senhor, aquela semente fértil, que se desdobra numa árvore frondosa, que provê sombra, provê flores, beleza, aromas, mas principalmente alimento a todos aqueles que vêm à procura. Que no nosso caminho, Senhor, que nós saibamos consolar, mas principalmente alimentar a esperança de todos aqueles com quem convivemos. Fica conosco hoje e sempre, e assim nós vamos agradecendo a toda a equipe espiritual que nos auxiliou esse último livro, dizendo graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada a todos. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Parabéns pela aula.